Olá, senhores, mais um vídeo no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu com o meu canal por conta da Débora G. Barbosa. Como vocês sabem, naquele período em que vazaram supostos áudios dela, eu tenho convicção de que aqueles áudios não são dela. Eu fiz um vídeo e eu fiz uma espécie de retrospectiva falando desde a época que eu conheci a Débora, as polêmicas por quais ela passou e como é que foi o fim agora, né? Não sei, talvez pela segunda ou terceira vez, ela tomou a decisão de sair da internet, acabou com redes sociais, né? Acabou com o YouTube. Bem, até quando? Não sei. Até quando? Não sei. Porque, inclusive, antes de começar a gravar esse vídeo, eu estava vendo alguns vídeos dela que ainda estão na plataforma, de pessoas criticando a Débora ou apoiando a Débora, e vi que há 3 anos ela tinha alegado justamente estar saindo do YouTube por questões de saúde, não estava aguentando a pressão, as críticas, não estava fazendo bem. E eu me lembro bem, inclusive, que ela falou o seguinte, que Instagram é coisa de gente alienada, que gente que fica querendo mostrar, tirar foto de prato, tirar foto de onde está, tirar foto do que está vestindo. E é engraçado ela falar isso com tanta convicção, porque era exatamente isso que ela fazia. O canal da Débora, quando ele surgiu, a ideia dela era compartilhar as viagens dela, né, os países que ela visitava, enfim. Porque desde muito nova ela foi para fora. Então a ideia era compartilhar. Depois ela começou a falar sobre a faculdade dela de inteligência, que ela estava fazendo lá na Inglaterra. E aí, de alguma forma, ela teve contato com esses canais, né, que falam sobre conspiração, teoria da conspiração, e de certa forma, a teoria da conspiração está ligada à inteligência, que o serviço de inteligência e de investigação está ligado de alguma forma, estão relacionados, em alguns pontos se tocam, e fica difícil até você saber o que é teoria da conspiração ou o que é verdade. Muitas vezes é aquilo que falam que é teoria da conspiração não é teoria da conspiração, é realmente uma conspiração verdadeira. E aí ela percebeu o seguinte, que aquilo dava muito público, as pessoas adoram isso. Eu particularmente adoro essas teorias da conspiração. Eu gosto de ouvir, eu gosto de conhecer, eu gosto de entender, eu quero saber por que a pessoa fala isso. O formato da Terra, por que se fala que tem formato X, formato Y? Qual é a justificativa? Qual é a teoria por trás? Qual é a ideologia? Eu gosto de conhecer, eu acho que não tem problema nenhum. Cabe a gente sempre ter bom senso, separar o joio do trigo, saber o que é bom, o que é ruim, tentar separar, e ver aquilo que funciona para você ou não, aquilo que pode te agregar alguma coisa ou não. E se você está ficando um pouco bitolado com essas coisas, é melhor você se afastar. Agora, se você lida bem com isso, como por exemplo, tem pessoas que colocam em dúvida o formato da Terra e lidam muito bem com esse questionamento. Averigua um lado, averigua o outro, consegue não ficar noiado com isso. Mas outras pessoas levam de forma ferrenha. A Débora, ela chegou a tocar muito sobre isso e ela ganhou muito público em cima desses questionamentos sobre formato e alegando as mesmas coisas que o professor Afonso, falava. Chegou um período que quem acompanhava os dois via claramente que a Débora era um corte e cola do Afonso. Obviamente que ela ganhava mais visualização, mais engajamento por ser mulher, por ser neotênica. A neotenia favoreceu muito a Débora, atraindo um público grande, tanto de homens quanto de mulheres. Só que a gente sempre percebeu que, pelo menos quem tem um mínimo de bom senso, percebeu que a Débora era muito contraditória e ela muda muito de opinião. E foi o exemplo que eu dei das redes sociais. Em um determinado momento, ela diz que quem tem Instagram, por exemplo, é um alienado, que fica dando satisfação da sua vida para os outros.
e por isso ela decidiu acabar com o dela. Ela fala, eu já fui assim também, eu compartilhava, porque ela realmente compartilhava, ela tirava foto de prato, tinha um monte de fotos de pratos de comida que ela ia, de restaurantes que ela ia. Aí ela decidiu dar um tempo nessa rede social e depois voltou justamente compartilhando fotos do seu dia a dia, coisa que ela tinha falado que era coisa de gente alienada. E não só isso, ela colocou o seu casamento no YouTube. De início, ela tinha até um pouco de vergonha de compartilhar quem era o seu namorado, noivo, marido. Ela sempre colocava uma figurinha no rosto dele e dava alguma desculpa qualquer, né, para afastar as invejosas ou coisa e tal. Mas a verdade é que talvez ela tinha uma certa insegurança em relação a esse marido. A gente não sabe exatamente qual é a relação dela, como é que é a relação dela com esse rapaz aí, com esse senhor. É um rapaz da idade dela, novo, eu acho. E então a gente percebe que há uma série de inconsistências no comportamento da Débora. E ela é extremamente infantilizada, inclusive no episódio dela com o Olavo, em que ela chegou a derrubar o canal do Olavo e depois entraram em contato, conseguiram reverter. Mas ela denunciou o canal do Olavo, que foi um dos responsáveis pelo crescimento enorme que o canal dela teve. Então ela sempre se demonstrou ingrata, tá? E é muito inconstante. Ela arrumou problema com muita gente. E o último problema derradeiro agora, foi com o Afonso. Eu acho que o Afonso fez uma péssima escolha. Acredito que ele deve estar muito arrependido. Não só porque colou com Débora, que não é boa peça para colar. Fazer negócios com mulheres instáveis, histéricas, inseguras, é a pior coisa que você pode fazer. Então, ele se meteu num problemão, achou que ia faturar 1 milhão, acredito que não deve ter faturado tanto, porque estourou aí essa polêmica toda da Débora. Por quê? Porque a Débora, ela veio em um determinado momento, acredito que também influenciada pelo que o Afonso fazia, ela começou com esse papo de viver no mato. Ela fez até... se você entrar lá no canal dela, você vai ver que tem, acho que, dois canais ali relacionados que são delas, né? Então tem lá o DGB no Mato, a Abelha Trabalhadora. Então eu acredito que ela fez 2 canais que ela pretendia compartilhar a experiência dela lá, saindo da cidade para o mato, e a outra talvez com trabalhos relacionados, porque o Afonso também tinha alguma coisa com abelha e tal, estava criando abelha e tal, alguma coisa, então eu acredito que ela também queria fazer algo nesse estilo, mas ela não chegou a fazer. Então tinha só os seus cursos lá, e inclusive tem aquele curso de maldições hereditárias, que ela fala até da família real inglesa, e critica a família real inglesa, fala das maldições que estão na família, mas depois, né, ela aparece tirando fotos e falando que você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, fazendo networking com a família real. Então, naquela arrogância característica dela. Então, ela ignora novamente tudo que ela falou sobre a família real e agora se torna positivo estar se relacionando com a família real. E aquilo pegou mal e ela não tanca, né? Ela não banca as coisas que ela fala. Então, ela grava e depois, quando ela vê que pega mal, ela bloqueia as pessoas, ela apaga o vídeo e finge que nada aconteceu. Mas a verdade é que isso é um comportamento característico de pessoas mentirosas. Então, é difícil uma pessoa que mente muito, em um determinado momento, ela vai cair em contradição, e era o que vira e mexe aconteceu com a Débora. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver com o teu canal? O que aconteceu com o teu canal? Então, eu peguei uma foto da Débora, que é aquela foto que ela não está ali bem vestida como ela foi lá
quando foi ela visitar o Afonso, que ela botou um pano na cabeça, um saião e tal, toda recatada. E do lá, ela estava com uma foto, com um shortinho curtinho, mostrando as pernas e exibindo a sua pilha de livros. Naquela época, era uma pilha. O último vídeo que eu vi da Débora mostrando sua casa, que ela construiu no mato, próximo às residências da família real, ela já tinha uma estante, só que as estantes estavam vazias. Então eu acredito que ela deve estar querendo montar uma biblioteca naquele nível ali. A verdade é que a gente sabe que a Débora não leu nada disso, né? Ela pode ter uma leitura, mas ela é só uma boa sintetizadora de conteúdo e transmissora no corte e cola. Ela não tem opiniões próprias bem consolidadas e ela vai mudando de acordo com o que o seu público almeja. Eu acredito que isso, para toda gente que é meio picareta, isso funciona muito bem. Picareta no sentido de que eu falo que quer só lucrar, ganhar dinheiro. Só que eu chamo de picareta porque você está mexendo com a crença das pessoas. Então, quando você vende, por exemplo, uma ideia de um possível fim do mundo, sem você ter certeza de nada, isso é picaretagem, porque você ativa aquele medo da sua audiência para que elas comprem curso de sobrevivência no mato, comprem mapazinho indicando lugares seguros, que foram coisas que a Débora fez. Então ela não tancou esse último ataque que fizeram a ela, apagou tudo, inclusive ela tinha cobrado, né, de pessoas pelo Close Friends, e obviamente se ela cancelou o Instagram, não tem como ela compartilhar o Close Friends. Então ela está devolvendo o dinheiro do pessoal, segundo ela. Como é que eu sei disso? Porque ela veio ao meu canal reclamar no vídeo que eu fiz e eu falei uma verdade para ela, né? Eu falei justamente que toda essa grana que ela tem hoje e que ela tira onda, ela deve a brasileiros. Ela pode odiar o Brasil, ela pode repudiar o brasileiro, mas se ela tira onda hoje, foram brasileiros que pagaram o custo dela, porque lá fora ela não é ninguém. Ela não é ninguém. Ela não conseguiria, né, tirar essa onda, comprar essa casona, construir do zero essa casona, se não fossem os brasileiros dando dinheiro, né, porque ela trabalhou muito bem em cima desse medo que ela colocava, dessa urgência que ela colocava na cabeça das pessoas para comprarem os produtos dela. Então ela veio ao canal, eu falei para ela que ela era uma ingrata, e ela deu strike no vídeo justamente por causa dessa foto na thumbnail. E aí eu tô com strike, o canal está sofrendo bastante por conta desse strike. Já não estava bem das pernas, agora estava melhorando, erguendo, e agora voltou a ter muito pouca audiência. Então eu alerto aos outros produtores de conteúdo, pelo que eu vi, ela não fez isso só comigo, tá? Tem outros canais aí que estão sofrendo mais pelo fato de eu só ter um vídeo sobre ela, que usava uma foto dela, eu só tomei um strike. Se eu tivesse mais vídeos, provavelmente ela daria strike em todos e derrubaria o canal, como ela fez com o canal da Cláudia. Então, pessoal, se você for fazer algum conteúdo sobre Débora G. Barbosa, tomem muito cuidado, não utilizem fotos dela, não utilizem trechos de vídeo dela, porque ela voltou e ela está buscando no YouTube quem está produzindo conteúdo com ela, conteúdo sobre ela, e se você der margem para ela reivindicar direitos autorais, ela vai te dar strike e, se puder, ela vai derrubar teu canal. Então, não estou falando para parar de fazer conteúdo sobre ela, mas sim se precaver, tomar cuidado como você vai fazer esse conteúdo. Ela sabe muito bem fazer isso, ela já faz isso há muito tempo. E aí peço a vocês
que, se puderem, ajudem compartilhando esse vídeo, dando like, comentando, para ver se eu consigo melhorar o desempenho desse canal, que ficou muito ruim depois desse strike da Débora G. Barbosa. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e a gente não vai parar de falar dela.